que nós começamos a iniciar a semana passada, a caridade e o amor ao próximo. Né? Então, acho que vale a pena reiniciar aqui esse item, onde, na questão 886, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como entende Jesus? Né? E a espiritualidade responde que Jesus entendia a caridade como benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Né? Então, quando a gente escuta a máxima do Espiritismo, fora da caridade não há salvação, isso tem um propósito, né, filosófico por trás. Por quê? Dentro da filosofia espírita, e esse livro dos Espíritos, na primeira folha, fala lá, estudo filosóficos, né? O jornal que Kardec publicava, da revista, era Jornal de Estudos Filosóficos. Por que isso? Porque na proposta espírita, nós todos foram criados simples e ignorantes, e todos foram criados iguais. Essa filosofia, ela é a única proposta no planeta Terra, né? Mesmo as religiões reencarnacionistas, né? Se for pegar o hindu, o budismo, né? Essas religiões, elas têm como proposta filosófica a criação do homem na sua perfeição, na sua plenitude, né? O homem já seria criado perfeito e vivia no reino espiritual. Por um erro, por um desvio, ele reencarna como uma punição. Basicamente, todas as correntes religiosas, elas trazem esse conceito filosófico. O Espiritismo, ele vem renovar, ele vem ser um renovador dessa proposta, dizendo que o Deus, na sua justiça, na sua bondade, na sua benevolência, na sua indulgência, na sua perfeição, né, ele cria todos com isonomia, todos iguais, simples e ignorantes. E nós estagiamos em todos os reinos. Né? Então, você tem aquela frase, né, de Leon Denis, do átomo ao arcanjo, né, e a espiritualidade vai estar inserindo isso também na revista espírita. Então, quando você é criado perfeito e por um erro você vem reencarnar na Terra como castigo, você tem uma proposta por trás que você não tem condição de usar o livre-arbítrio, porque você já usou o mal, e como você está encarnado agora com o erro, né, a culpa que você carrega, você precisa de um intercessor na Terra para dirigir os teus caminhos. Por isso que a gente escuta que fora da igreja não tem salvação. Então, quando a gente está falando que fora da caridade não tem salvação, é que a proposta do Espiritismo, dentro do desdobramento dessa questão da caridade que a gente está iniciando aqui, como entendia Jesus, ele vai ter esse sentido porque tem que ter uma lógica. Então, isso é muito importante para a gente entender por que fora da caridade não há salvação. E nós só seremos realmente, né, caridosos e salvos, que aí tem duas questões aí, né? Fazer a caridade para atingir a salvação de nós mesmos, né? De a gente conseguir um avanço, né? Então, é em cima disso que nós vamos estar tentando abordar. E se vocês quiserem, como é um estudo, né? A palestra, hoje, o André Sobeiro não pôde está fazendo, se alguém quiser comentar ao longo da explanação, é só clicar no microfone e pode ajudar no desenvolvimento, pode discordar, pode complementar, tá? Que a ideia é a participação, o entendimento e que a gente possa bem compreender. Então, benevolência. No dicionário é de natureza boa, benévola, que trata alguém com bondade, com boa vontade.
que perdoa facilmente, que tem tolerância, que tem indulgência, que em meio à maldade se sobressaia o quê? Algo bom nosso. Então, esse é o que está no dicionário. Na carta de Paulo para Pedro, né, primeira carta, 4.8, mas sobretudo, tende ardente amor um para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão dos pecados. E para nós entendermos essa benevolência, eu vou pedir ajuda aqui pro irmão X, que a gente sabe que é Humberto de Campos, aonde num livro psicografado pelo Chico e por Valdo Vieira, de 1961, eu nasci em 71, esse livro é 10 anos mais velho do que eu, já está quase com 60 anos, né, com base no conto A História de um Pão, do livro Espírito de Verdade, psicografia ali, quem traz essa história é Humberto de Campos, o irmão X. Conta-nos assim o autor espiritual, quando Barzabás, o tirano, demandou o reino da morte, buscou debalde reiterar-se no grande palácio, que lhe servia de residência. A viúva, alegando, né, infinita mágoa, desfizera-se da moradia, vendendo-lhes os ardonos. Viu ele, então, baixelas e candelabros, telas e jarrões, tapetes e perfumes, joias e relíquias, sobre o martelo do leiloeiro, enquanto os filhos querelavam no tribunal, disputando a melhor parte da herança. Ninguém lhe lembrava o nome, desde que não fosse para reclamar o ouro e a prata que doara a mordomos distintos. E porque na memória de semelhantes amigos, ele não passava agora de sombra, tentou o interesse afetivo de companheiros outros da infância. Todavia, entre eles encontrou simplesmente a recordação dos próprios atos de malquerência e de usura. Barzabás entregou-se às lágrimas de tal modo que a sombra lhe embargou por fim a visão. Arrojando-o nas trevas, vagueou por muito tempo no nevoeiro entre vozes acusadoras, até que um dia aprendeu a pedir na oração e como se regogitava, né? Como se e como se a rogativa lhe serviço de bússola, embora caminhasse às escuras, eis que de súbito se lhe extingue a cegueira e ele vê, diante de seus passos, um santuário sublime, faiscante de luzes, milhões de estrelas e pétalas fulgurantes povoando, né? Povoavam-no em todas as direções. Barzabás, sem perceber, alcançar a casa das preces de louvores, nas faixas inferiores do firmamento. Não obstante, deslumbrado, chorou impulsivo ante o ministro espiritual que velava no pórtico. Após ouvi-lo, generoso, o funcionário angélico falou sereno: Barzabás, cada fragmento luminoso que contemplas é uma prece de gratidão que subiu da terra. Ai de mim, falou ele, soluçou o desventurado. Eu jamais fiz o bem. Em verdade, prosseguiu o informante, trazes contigo em grandes sinais a pranto e o sangue dos doentes e das viúvas, dos velhinhos e órfãos indefesos, que despojastes nos teus dias de invigilância e de crueldade. Entretanto, tens aqui em teu crédito um coração de louvor, uma oração. E apontou-lhe a canhada estrela, que brilhava à feição de pequenino disco solar, há 32 anos. Disse ainda o instrutor: deste um pão a uma criança, e essa criança te agradeceu,
em preces ao Senhor da vida, chorando de alegria e consultando velhas lembranças, Basabars perguntou: Joaquim, o enjeitado? Sim, ele mesmo, confirmou o missionário divino. Segue a claridade do pão que deste, um dia por amor. Livrar-te-ás, em definitivo, do sofrimento nas trevas. E Barsabás acompanhou o tênue raio do tênue fulgor que se desprendia daquela gota estelar. Mas, em vez de elevar-se às alturas, encontrou numa carpintaria humilde da própria terra um homem calejado aí refletia, manobrando a enxó em pesado lenho. Era Joaquim, aos 40 anos de idade, como se estivessem os dois identificados no doce fio de luz. Basabars abraçou-se a ele, qual o viajante abatido de volta ao calor do lar. Decorrido um ano, Joaquim, o carpinteiro, ostentava sorridente nos braços mais um filhinho, cujos louros cabelos emolduravam belos olhos azuis, com a bênção de um pão, dado a um menino triste, por espírito de amor puro, conquistar a Basabars, na leis eternas, o prêmio de renascer para redimir-se. O Espiritismo adota a divisa: fora da caridade não há salvação. Há nessas máximas dois conceitos principais, cujo conteúdo é preciso desvendar: a caridade e a salvação. Do conjunto da obra de Kardec surge clara a ideia de que o aprimoramento é tarefa individual de cada espírito, tendo como meta final a condição de espírito puro. Os espíritos mais elevados incentivam e auxiliam o progresso dos que seguem na retaguarda. Mas cada qual ilumina e, pois, salva a si mesmo. A evolução é pessoal, intransferível, a cada um segundo as suas obras, como nos orientava Jesus. Então, a benevolência, né, independente dos nossos passados, né, a espiritualidade, os nossos protetores, os anjos da guarda, né, os trabalhadores do Cristo, Deus, Jesus, analisa as nossas intenções, as nossas benevolências, desinteressada. Então, foi há 32 anos que Basabar deu um pão com desinteresse, sem esperar nada. E aquele menino, ligado numa prece de gratidão, foi a única oportunidade que, naquela existência, ele teve de ter uma nova oportunidade, numa nova reencarnação, de renascer, né? E aí sim, ajustar-se. Então, isso é muito interessante, nós entendermos esse primeiro ponto da caridade que Jesus está nos trazendo, né? Que a espiritualidade, aliás, está nos trazendo como Jesus entendia a caridade, né? Então, se a gente começar a praticar essa caridade com essa profundidade, nós estaremos começando a engatinhar nas lições que o Espiritismo vem trazer. Então, como nós fomos criados simples e ignorantes, não fomos criados perfeitos, né? Não estamos reencarnando por culpa, por queda, por castigo, por karma, mas simplesmente para podermos avançar
na evolução pessoal e intransferível, sendo cada um as suas obras. Então, nesses momentos de reflexão que o país está passando, nesses momentos de conturbação, nesses momentos de incertezas futuras, o Espiritismo há de nos consolar. Primeiro, entendendo que Deus está no comando de tudo. E que se nós estamos em algumas situações de desconforto, isso é devido aos nossos atos, aos nossos abusos e às nossas invigilâncias. E faz parte do patamar evolutivo que nos encontramos. O que precisamos fazer? Cada um tentar aplicar em si mesmo, na sua vida, a primeira parte desse estudo, que é a benevolência para com todos. E aí é para com todos. Né? Para quem a gente gosta, para quem a gente não gosta, para quem a gente se afiniza, para quem a gente não se afiniza. Né? Então há que se fazer uma avaliação, respirar um pouco, né? Para que a gente possa utilizar a inteligência para bem transitar no planeta. E a indulgência, que é a segunda parte da caridade, né? O que significa indulgência? Lá no dicionário, facilidade para perdoar os erros cometidos pelos outros, clemência, demonstração de perdão a um castigo, a uma pena, a uma ofensa. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, nós vamos encontrar as instruções dos espíritos, né? Lá tem a indulgência. No item 18, caros amigos, sede severos convosco, indulgente para as fraquezas dos outros. É esta uma prática da santa caridade, que bem poucas pessoas observam. Todos vós, que tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar, todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar. Para poderes galgar o cume da montanha do progresso, nós vamos precisar vencer os nossos defeitos, os hábitos equivocados e as nossas tendências, né, que está desalinhada com as leis naturais que a gente vem estudando, né? E aqui esse capítulo, o último, amor, justiça e caridade, ele vem fechando todo esse estudo que a gente está fazendo há bastante tempo. Então, por que, então, a vez de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cego com relação a vós mesmos? Quando deixardes de perceber nos olhos de vossos irmãos o pequenino argueiro que os incomoda, sem atentardes na trave que nos vossos olhos vos cega, fazendo-vos ir de queda em queda, crede dos vossos irmãos, os espíritos. Todo homem, bastante orgulhoso, para se julgar superior em virtude e mérito, aos seus irmãos encarnados, é insensato e culpado. Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia, é a humildade, que consistem em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outrem e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso. Porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, na alguma de suas dobras mais ocultas, o germe de bons sentimentos, centelhas vivaz de essência espiritual. Então, a espiritualidade está orientando aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que embora o coração humano seja um abismo de corrupção, por quê? Porque com as nossas paixões, elas eclipsam, né, as nossas virtudes que precisaríamos desenvolver, né, da simplicidade para a bondade plena, né? Então,
esses germes dos bons sentimentos é que nós precisamos cultivar. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita, felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esses, iluminado está o caminho, ao longo do qual pode ler estas palavras que lhe indicam o meio de chegarem ao termo da jornada. Caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo, para com si mesmo, numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas, porque o amor a Deus resume todos os deveres e porque impossível é amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. Isso é uma comunicação do bispo de Nevers, de Bordeaux, do Fetre. É permitido repreender os outros? Nós estamos ainda dentro do Evangelho. Ninguém sendo perfeito. Seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender seu próximo? Isso é uma questão que está inserida lá no item 19. Certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Mas, por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não, como as mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Então, nós vamos tomar cuidado. Como é que nós estamos transitando? São Luís, em 1860, está nos dando um alerta. Neste último caso, a repreensão é uma maldade. Porque se nós estamos repreendendo o outro com o prazer de denegri-lo, essa repreensão não é uma luta pelo progresso de todos, mas ela é uma embasada numa intenção de denegrir a imagem do próximo. Nesse último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a criatura manda, que a caridade, desculpa, é um dever que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Então, o que São Luís está falando? Olha, essa questão, né, ela é muito delicada. E conforme a gente avança em inteligência, em moral, em bondade, em indulgência, em caridade, nós vamos enxergando nos nossos atos e nas nossas intenções prazeres ocultos de resquícios de maldades, inconsciente ou consciente. Nós precisamos sempre estar na vigília, né? Mas ele também dá um alerta. No primeiro caso, é um dever que a caridade manda que seja cumprido com todo o cuidado possível. Ao demais, a censura que alguém faça a outrem deve, ao mesmo tempo, dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. Então, muitas vezes eu posso julgar um irmão, um pai, um filho, minha esposa, minha filha, e a intenção, ela pode ser duas, como está dizendo aqui, né? São Luís, pelo menos duas, ele está nos chamando alerta, vai ter mais, né? Nós podemos ter um prazer oculto, perverso, escondido uma maldade, ou nós temos que, como caridade mesmo, um dever desse processo. Né? Na questão 20, né, são 3 questões que ele coloca ali no Evangelho segundo o Espiritismo. Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? São Luís nos alerta que tudo depende da intenção, de certo? A ninguém é defeso
ver o mal, quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Então, nós também temos que procurar ter a brandura no coração, ser mediador da paz e da concórdia, porque na bem-aventuranças, né, serão chamados filhos de Deus, né, aqueles, os pacificadores, né? Então, nós precisamos estar com isso, com várias lanternas ligadas, mas também tudo achar numa lente de que tudo é uma inocência, a bondade, nós precisamos tomar cuidado. Porque isso assemelha-se à ilusão, e essa semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando-o, sem necessidade, na opinião geral. Igualmente repreensível seria fazê-lo alguém para dar expansão a um sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar os outros em falta. Dá-se inteiramente o contrário quando, estendendo sobre o mal um véu, para que o público não o veja. Aquele que note os defeitos do próximo, o faça em seu proveito pessoal. Isso é, para se exercitar em evitar o que reprova nos outros, que a gente não faça. Essa observação, em suma, não é proveitosa ao moralista. Como pintaria ele os defeitos humanos se não estudassem os modelos? Então, nós precisamos estar atentos, né? E eu estou colocando isso para que a gente possa ir refletindo, né? Na questão 21, haverá casos em que convenha se desvende o mal de outra? Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. São 3 perguntas que São Luís está respondendo. É muito mais delicada essa questão. E para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que vierem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Então, nós precisamos estar muito atentos para que a gente não dificulte o progresso nosso, dos nossos, de uma maneira geral. Mas, se nós não podemos conviver com um erro, com uma maldade, com um desregramento de conduta, sem alertá-la, sem chamar atenção, né? Isso devemos fazer começando dos nossos atos. E aí estender para as nossas familiares a quem eu tenho a tutela, né? Aonde eu tenho um compromisso maior. Então, se a minha filha está fazendo um erro, eu preciso repreendê-la. Não dá para passar a mão na cabeça e fazer de conta, isso é lícito. É só uma mentirinha. É só um desvio, não é um roubo. É só um uso da droga, não é? Então, nós precisamos ter o cuidado de não fantasiar na benevolência geral, né, coisas de só ver a bondade e também não ver a maldade em nós mesmos e nos nossos familiares, porque a evolução ela é coletiva, né? Então, na onde nós participamos, né, se eu estou no meu trabalho, eu não posso ser conivente com os erros. Se eu estou numa casa espírita e eu estou percebendo ou vendo um desregramento, eu preciso alertar, mas de uma maneira que a gente consiga fazer com o menor prejuízo e com o menor impacto social.
Porque o escândalo por escândalo só vai incitar as minhas más paixões que ainda trago dentro de mim. Então, essa linha tênue é muito complicada, porque a fofoca nos alimenta, porque nem só de pão vive o homem. Então, a mentira me compraz. As intrigas, ainda eu gosto de ver a briga. Ainda eu tenho reminiscências lá da época lá, né, dos circos de Roma. Então eu preciso estar muito vigiante em mim mesmo para que eu não caia ou não ecloda as labaredas internas que ainda eu não venci. Então nós temos que ter vigilância. Nós não podemos ser coniventes, e São Luís está nos trazendo um dever de ser um homem de bem, mas nós vamos sempre ter a cautela, né? Então, não sei se alguém quiser comentar alguma coisa, né? Pode ir falando. Fora da caridade não há salvação, né? Perdão das ofensas, o último item. E no Evangelho segundo o Espiritismo também vão ter lá 3 tópicos que vão falar do perdão. E aí eu fico convidando vocês a buscarem lá no Evangelho, né? E que leiam, e que releiam, que entendam o contexto, e que sempre coloquemos os ensinamentos em nós mesmos. Porque aplicar o Evangelho no outro é muito fácil, né? Mas a proposta é que a gente aplique-o em nós mesmos. Então, perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que eu era, não melhor do que o outro. Porque às vezes a gente fala, eu perdoo, eu sou superior, eu já consigo perdoar. Às vezes é da boca para fora. Então, a régua que temos que vencer é nós mesmos, não é o outro, não é um mundo de competição. A proposta da implantação do Evangelho de Jesus não é um mundo de competição, de quem que é o mais rápido, quem que é o mais sarado, quem que é o mais inteligente, quem que tem a melhor retórica, quem que fala com mais eloquência. Não é isso. A proposta de Jesus, que o Espiritismo vem retomar, é vencer-se a si mesmo e vencer o mundo material e o nosso mundo íntimo equivocado, que há milênios nós temos exercitado hábitos equivocados. E temos que usar o livre-arbítrio, né, com sabedoria, com inteligência. Por isso, da razão, né, encarando toda, né, as adversidades com a nossa razão face a face. Aí eu vou construindo fé inabalável. Por quê? Porque se eu venci o alcoolismo, por exemplo, não importa o que o outro vai falar para mim, porque eu venci. Se eu venci o tabagismo, se eu venci o orgulho já é mais difícil, né? Mas se eu venci alguns atos de orgulho, eu já estou no caminho certo. Então, quando eu começo a praticar o perdão com os inimigos, com os amigos, e eu perdoo as ofensas, eu tenho que mostrar que eu sou melhor do que eu era, e não que eu sou superior ao outro. Porque senão, a caridade ela está tendo ali uma intenção de superioridade. Então, ela tem que ser desinteressada de qualquer tipo de situação, né? Então, perdoai, pois os meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porquanto, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor, até por uma ofensa leve, como quererias que Deus esqueça de cada dia maior necessidade tendes de indulgência? Ó, ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Por quê? Porque nós estamos condenados a ficar
no monoideísmo da amargura, do rancor. Então, nesses momentos de pandemia que estamos vivendo, nós precisamos exercitar o perdão aos inimigos, o perdão aos amigos e o perdão das ofensas. Porque se nós não sairmos da monoideia que está se criando, nós vamos cada vez mais aumentando as perturbações, que já são bastante. Então, eu tenho que fazer um esforço tremendo de começar a compreender os ensinamentos e colocar na minha vida, né? Se eu falar nunca perdoarei, eu estou falando assim, eu vou me vingar daquela pessoa, eu vou me vingar daquela pessoa. E nessa monoideia, a espiritualidade, que é a baderna, vai aproveitar esse influxo energético que eu estou concentrando com esse objetivo e vai fazer com que essas vibrações elas aumentem em mim mesmo. Porque se um ou mais está reunido em nome de Jesus, aqui ele está. Mas se dois ou mais, né, estiver reunido contra Jesus, também ali estará uma pleiade de espírito que quer ver a discórdia. Então, quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que fosse o agressor. Quem trabalha com atendimento, né, a desencarnado, num diálogo fraterno, fica muito nítido que todos os exemplos que alguém vem cobrar alguma coisa, nós iniciamos esse processo lá atrás. Então, quem sabe se nessa luta, que começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não fostes quem atirou o primeiro golpe. Se vos não escapou alguma palavra injuriosa, se não procedestes com toda a moderação necessária, sem dúvida, o vosso adversário andou mal, e em se mostrar excessivamente suscetível, razão demais para serdes indulgentes, e para não vos tornardes merecedores de inventiva que lhes lançastes, admitindo que em dada circunstância fostes realmente ofendido. Quem dirá que não envenenastes as coisas por meio de represálias e que não fizestes degenerar-se em querelas graves, o que houvera podido cair facilmente no ouvido? Se de vós dependia impedir as consequências do fato e não a impedistes, sois culpados. Admitamos finalmente que de nenhuma censura vos reconheceis merecedores. Mostrai-vos clemente e com isso só fareis que o vosso mérito cresça. Há duas maneiras bem diferentes de perdoar. E esse ensinamento é de Paulo, apóstolo. Isso foi dado em uma mensagem em Leão, em 1861. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem, com referência a seus adversários, eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Quantos não dizem, perdoo, e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca. Não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Será esse o perdão, segundo o Evangelho? Não. O perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse, o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Ele sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos. Ninguém lhe impõe por meio de vãs palavras e dissimulados. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar
as grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. É uma lição que Paulo, apóstolo, nos deixa. E tem um comentário dos Espíritos, para a gente partindo para o fechamento dessa questão 886. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar o próximo é fazer-lhe todo o bem possível, que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei de caridade. Isso está no item 685 do Livro dos Espíritos. Qual o limite das tuas forças? Nós estamos estudando o perdão como benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Qual é o limite das nossas forças para cumprir os 3 propósitos, os 3 pilares da caridade em sua máxima? Respondeu-lhe Jesus, isso está em Mateus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Então, o limite das nossas forças é tudo o que o meu coração, tudo o que a minha bondade conseguir fazer. Tudo o que a minha alma, o que a minha razão, que o meu entendimento possa compreender. Então, eu tenho que, para o judeu, fazer isso desse jeito era mais ou menos assim. A pessoa entrava para tomar um banho e ela estava ali, né, sem nada, sem nenhuma posse. Tudo, todas as potencialidades nossas, é o que nós temos que usar como limite das nossas forças para praticar a bondade, a benevolência e a justiça. E aí nós vamos começar a querer colocar Jesus no lugar do Adão, porque até agora, eu particularmente, estou tentando completar o Adão em mim mesmo, que não é fácil, porque eu tenho que pelo menos honrar os 10 mandamentos, né? Tem lá a tábua de Moisés, para depois começar ali das bases sólidas, né? Essas leis das tábuas, é que a gente possa realmente estarmos solidificando a nossa casa sobre a rocha. Porque o templo do nosso espírito é o nosso corpo. E se eu não solidificar o meu templo, a minha casa, sobre as rochas das leis, tudo se desmorona. Porque eu não vou conseguir ser indulgente, eu não vou conseguir ser benevolente, eu não vou conseguir perdoar se eu não tiver aquelas bases, né? E por isso que as leis naturais, ela é o desdobramento de cada uma daquelas leis de Moisés, né? Então, isso é muito relevante. Não basta não fazer o mal. O homem responderá pelo mal resultante de não haver praticado o bem. Então, fala assim, eu estou em casa, agora no isolamento está mais fácil, né? Eu estou em casa e não estou fazendo mal para ninguém. É que agora facilitou, né? Nós temos a internet, as redes sociais, mas podemos assim, as coisas estão acontecendo aí, eu não estou fazendo mal para ninguém, eu fico aqui em casa, né? Mas o homem responsável responderá pelo mal resultante de não haver praticado bem. Porque se a gente deixa o mal em nossa família, ou em mim mesmo, ou na extensão que eu estou vendo, o mal avançar, eu sou responsável por isso. Porque nós não estamos no planeta para passar férias.
né? Nós estamos no planeta para progredir. E para ser um preposto de Jesus. Essa é a missão, né? Então, nós temos que trabalhar no bem. Nós temos que trabalhar com indulgência. Nós temos que trabalhar com um perdão no coração. Mas nós temos que trabalhar com ação e energia, né? E aí, nós precisamos conhecer, sentir esse livro dos Espíritos que nós estamos fazendo. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes. Uma vez eu fiz uma provocação, né? E às vezes eu gosto de provocar, que nós temos que fazer a caridade desinteressada. O que é a caridade desinteressada que eu quis falar? Às vezes é redundante. É redundante, mas às vezes a gente, pelos nossos hábitos desregrados, e a nossa escola, né, de milênios, de tentar dar um jeitinho nas coisas, a gente quer fazer barganha com Deus. Mas a caridade, ela abrange todas as relações com os nossos semelhantes. Quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Olha que lindo. Então, a caridade, segundo Jesus, não é a esmola. Porque, às vezes, a gente acha, eu dei uma cesta básica. A gente fica até bravo, né? Vamos lá, agora precisamos ajudar lá os moradores de rua, né? Devemos ajudar sempre, mas agora tem lá o auxílio. Então, vamos imaginar que nós fizemos uma janta para eles lá, e fomos lá e demos uma janta. E a pessoa jogou fora a comida. Eu fico magoado. Por quê? Porque a caridade que eu estava fazendo, ela tinha um interesse. Eu não fui lá para perguntar para ele o que ele precisava. Eu simplesmente estou pegando alguma coisa e fazendo com que ele queira aquilo. Então, às vezes, eu vou dar uma comida para um bandido da rua, eu vou dar um cobertor, eu vou dar um dinheiro para alguém, o que for que eu vou fazer, e às vezes a pessoa não aceita do jeito que eu queria. E aí eu me revolto com aquilo. Então, nós não entendemos o processo. Porque nós temos que tratar das nossas relações sem interesse. Eu não posso, já dei esse exemplo aqui, né, mas eu acho que é legal, eu não posso ficar agradando o meu pai porque eu quero ser beneficiário maior da herança. Eu não posso ser um bom trabalhador na casa espírita porque eu quero louros, né, e reconhecimentos dos outros. Se eu assim estou procedendo, eu estou fazendo uma coisa que eu estou buscando um propósito por trás. Então, isso não é a caridade, segundo Jesus, né? Ela nos manda ser indulgentes porque temos necessidade de indulgência e nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Se um rico nos procura, atendemos-lo com excesso de consideração e atenção. Mas se é um pobre, parece que não nos devemos incomodar com ele. Quanto mais, entretanto, sua posição é lastimável, mais devemos temer aumentar-lhe a desgraça pela humilhação. Olha que lição que a espiritualidade está nos trazendo. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. E se a gente bem entender esse comentário da espiritualidade, nós vamos passar a fazer a caridade de forma completamente diferente do que nós, às vezes, estamos praticando. E aí, nós precisamos analisar. E eu estou falando de mim, não estou falando para vocês, eu estou falando para mim. Cada ato, cada gesto, cada colocação, eu preciso analisar a intenção que está por trás. E ver se eu continuo com aquela ação, ou se eu freio, se eu peço desculpa, se eu reavalio, porque nós vamos errar. Né? É natural. Porquanto, qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado
E aí é humilhar, será exaltação e humilhação no sentido de querer exposição no planeta ou passar desapercebido, fazer por fazer, né? Isso está em Lucas 14, 11. Então, a gente vai continuar semana que vem na questão 887, ou, né, nós vamos tentar conversar com o André Sobreiro e ver, não sabemos o que aconteceu, mas se ele puder, semana que vem ele faz, e aí a gente divulga, né? Ou a gente dá sequência no estudo que a gente vem desenvolvendo, né? Então, com isso, eu não sei se vocês querem falar alguma coisa. Vocês estão ainda aí? Já